E aí, meus amigos, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia, segunda parte das questões do Enem. Belezinha? Vamos lá então para a questão 30. Vamos ver o que ela pede pra gente, né? O que a questão vai nos trazer. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro, né? O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico. Então ele começa a falar que não falou da beleza, né? Sendo sua destruição interpretada como signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Ele fala ali o nome do livro, né? Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros no século XVIII e XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como a ferramenta essencial para o avanço da nação. Opa! Destruição, falou que naquele começo via o Brasil como a natureza brasileira como uma fonte econômica e de riquezas, né? Então, vamos deixar a A circuladinha. Dádiva divina para o desenvolvimento industrial. Não falou nada de indústria. Então, também não é a questão D. Paisagem privilegiada para a valorização fundiária. Também não falou do valor da terra que ia valorizar, e sim do valor das riquezas que estavam inseridas na terra brasileira, né? Na produção econômica, a importância econômica que tinha, né? Que tem até hoje a natureza brasileira. Limitação topográfica para a promoção da urbanização. Não falou nada de produção urbana, não ligou a urbanização, então não é a D. E obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. Também não falou nada de clima nem de civilização. Então só nos resta, meus amigos, a questão A, ferramenta essencial para o avanço da nação. A riqueza que eu posso extrair da terra é economicamente de grande importância para o Brasil naquela época crescer. Então quem colocou A acertou. Questão 32. Dessalinização das águas. Então ele vai trazer capacidade total de dessalinização das águas, né? Então, salobras ou salinas. A dessalinização é a retirada do sal da água, para quem não sabe, né? É um processo que, por exemplo, pega a água do mar, retira o sal e deixa aquela água potável, né? Para a gente tomar a aguinha. Então aqui ele fala a capacidade instalada, né? Enquanto os países conseguem dessalinizar. Está aqui o quadradinho, acima de 1000 aqui os países. Japão, aqui alguns países da África, Estados Unidos, até o Brasil. Conforme a análise do documento cartográfico, que é o mapinha, lembra da aula de cartografia, documento cartográfico, lembre-se da legenda, que é o mais importante no mapa, que vai demonstrar o que o mapa quer trazer, né? Quais são as informações. Voltando ali, conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização é explicada pelo A. Pioneirismo tecnológico. Não. Ele fala da área de concentração das usinas de dessalinização explicada. Então, onde está a maior área? Está aqui na África, ali não. Um pouquinho da Europa, África, né? Condição hidropedológica. Também não falou questão de água. Escassez de água potável. Qual que é o motivo que o sal é retirado da água? É a falta de água potável. Se tivesse água abundante, nem em abundância, não teria tanta necessidade assim da dessalinização. Então, com a falta de água, né, com a escassez da água, é necessário esse processo. Então, letra C é a correta. Efeito das mudanças climáticas, não é. Busca da sustentabilidade ambiental,
Também não é. O que vai trazer para a gente aqui é a escassez da água potável. Pessoal, eu falei aquela hora que não prestei atenção nisso, a Europa não é a Europa, é a África e o Oriente Médio, ali a Ásia, né, que são os principais. Claro que pega um pedacinho da Europa aqui, mas principalmente da África e do Oriente Médio, onde falta mais água potável, né, para o consumo humano. Cadê? Falando em água potável, até me deu uma sede. Vamos ver aqui, né? Questão 35. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. Então ele está falando a função social da cidade, para quem que é a cidade, né? A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. Uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade nos moldes indicados no texto é... Então lembre, né, a função social da cidade, a questão da discussão para quem que é a cidade, né, a cidade para todos, todo mundo que mora na cidade, né, teoricamente tem direito a usufruir da melhor maneira possível, da forma mais harmoniosa possível com o espaço urbano. Opa, não quer? Quer passar, rapaziada? Agora foi. Letra A. Qualificação dos serviços públicos em bairros periféricos. Opa! Implantação de centros comerciais em eixos rodoviários. Não falou nada de rodovia, de transporte. Opa, pessoal, acho que minha aulinha saiu ali, né? Voltou. Pessoal, eu vou ler de novo a 35 que eu tinha tirado da tela. Beleza? Desculpa aí, né? Mas o prof fez uma atrapalhadinha aqui, mas já voltou. Então, vou ler novamente a 35. O conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Tá, então, incorpora a organização do espaço físico como fruto da incorporação social. Isto é, a cidade deve contemplar todos os seus moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista. Então, contemplar todos os moradores. A tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil, lembre lá do Estatuto das Cidades, né, dos planos diretores, sempre partirão do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. Então a cidade é para todos, não se divide, segundo esse conceito do autor, né? O que ele está falando dos pressupostos do uso e ocupação do solo. Uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade nos moldes indicados no texto é. Então, a pergunta-chave é a política de governo que vai contribuir para viabilizar a função social da cidade, que é a função para os moradores. Qual que é a função da cidade para eu, moradores, ou para qualquer morador, né? Nesses moldes indicados no texto, que ele parte do pressuposto que a cidade tanto é para quem está incluído ou quem está excluído do meio de produção capitalista. Alternativa A, qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. Qual é a política? Vamos deixar essa marcadinha. Implantação de centros comerciais em eixos rodoviários? Não. Não falou de comércio, não falou de zonas de transporte, áreas de transporte. Proibição de construções residenciais em regiões íngremes. Também não falou da questão ambiental, da questão de construções irregulares, então também não. Disseminação de equipamentos culturais em locais turísticos.
também não falou, turísticos, né? Desregulamentação do setor imobiliário em áreas favelizadas. Pelo contrário, né? Não falou nada de setor imobiliário. Então, meus amigos, levando para aquele princípio de entender a questão aqui, ó, 4 delas praticamente não tem muito a ver com o enunciado. Se ali no enunciado ele fala o quê? Que a cidade é para todos, tanto para quem está incluído no sistema, que trabalha a questão formal do capitalismo, quanto para quem está excluído do sistema, que trabalha no mercado informal ou não tem trabalho, partimos para a letra A, qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. Então é melhorar o serviço não só na cidade, não só no centro, mas também na periferia, certo? Que é ao redor da cidade. Lembre-se, cidade, periferia, aquilo ao redor. Não é sinônimo de baixa renda ou de subdesenvolvimento, mas sim que está ao redor. Beleza? Questão 36. O bioma cerrado fala de bioma, então geografia física. Foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, né? Segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas, vem aqui falando de regiões biogeográficas, sobre áreas globais prioritárias para a conservação. Então ele fala aqui da importância do cerrado para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, como objetivo de apresentar os chamados pontos quentes. Então, o hotspot é pontos quentes, onde são biomas importantes, mas eles estão sofrendo muita degradação, que é o caso do cerrado. Ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforço, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Então, ele fala da preservação do cerrado, e temos que buscar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Lembre, marque aí ações antrópicas, ações do ser humano. Né? Uma ação do homem no meio ambiente é uma ação antrópica. Traz ali o enunciado e ele vai trazer aqui para a gente. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa A. Lembra onde fica o cerrado? Qual é a região? Centro-Oeste, né? Principalmente ali no Centro-Oeste brasileiro, ali no Goiás, né? Principalmente Goiás, ali no Tocantins, um pouco já no Norte, um pouquinho do Mato Grosso, mas principalmente no Centro-Oeste. E o que tem no Centro-Oeste, né? Intensificação, necessidade desse tipo de ação nesta área, mas não tem como a causa A. Intensificação da atividade turística. É a atividade turística que destrói, que causa mais danos ao cerrado? Não. Implantação de parques ecológicos? Também não, ao contrário, né? Parques ecológicos auxiliam em preservar esse tipo de mata. Exploração dos recursos minerais? Não, o Cerrado brasileiro não é uma área que tem tanta exploração assim de recursos. Elevação do extrativismo vegetal? Também temos, né? Mas não tanto. Opa, saí sem querer. E expansão da fronteira agrícola. Com certeza, na região do Cerrado temos grandes produções de commodities, soja, milho, né, principalmente, que faz com que esse bioma seja destruído. A partir do momento que a produção vai aumentando, vai invadindo esse bioma e causando mais dano. Então a ação do homem em produzir mais traz mais danos ao meio ambiente. Beleza, não estou falando que é errado produzir, mas é melhor se fosse pensado um meio de produção sustentável ali no Cerrado para que esse bioma não desapareça, não seja extinto. Questão 40. Participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e atual. Então falaram para o Renato Teixeira. Quem lembra do Renato Teixeira? É um cantor aí de grande potencial, de grande fama, né? O Renato Teixeira é um cantor muito importante da música tradicional sertaneja brasileira. E perguntaram para ele assim: Renato,
Lista aí as diferenças, né, que a música sertaneja de antigamente, que você cantava, que os seus amigos do passado cantavam, e de agora, né, que o pessoal do sertanejo canta, o pessoal ali do sertanejo universitário, né? O que ele disse para esse pessoal? A resposta do autor, o Renato, surpreendeu a todos. E ele falou que não há diferença alguma. Então, provavelmente, nessa questão, nossa, como não há diferença, né, o autor quer dizer. O que ele falou? A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo e a música não mente. Então, pessoal, ele falou da realidade do campo. Então, na música caipira, ele vai trazer como o homem do campo está vivendo. E o que ele continua falando? O que mudou não foi a música, mas a vida no campo. Então, ele faz da como que era antes viver no campo e como que é hoje viver no campo. Faz todo sentido. A música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento do país moderno. Esse giro mesmo de uma música feita hoje no interior conectado, globalizado e rico como o que temos é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete seu próprio tempo. Claro, que dizer o quê? Que a música é uma questão temporal. Se antigamente, nas áreas rurais, não tínhamos acesso à luz elétrica, à internet, a gente só trabalhávamos, dormíamos, não tinha acesso à educação, hoje em dia é diferente. Assim como na cidade, o campo também está globalizado. Lá também tem inserção em tecnologia. Então, a música vai refletir a realidade. Então, o sertanejo antigamente, a rochinha de hoje é a mesma coisa. Não que fale a mesma coisa, mas vai trazer a realidade que é vivida no campo de acordo com o autor do momento. Desta forma, qual é o enunciado da questão? Mudou a música ou mudaram os caipiras? A questão cultural, então vejam lá a geografia cultural, indicada no texto, ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro. A. Crescimento do sistema de produção extensiva. Não falou nada de produção, né? Falou da questão cultural, da música, falou de uma nova concepção do sertanejo, então não é a A. B. Expansão de atividades das novas ruralidades. Opa! Novas ruralidades, nova forma de viver ali no meio rural. Se antes vivíamos numa certa solidão, não tínhamos acesso à informação, a tecnologias, hoje temos. Então, estamos em uma nova ruralidade. Então, essa questão AB é a questão certa. Para desencargo de consciência, vamos resolver as outras. C. Persistência de relações de trabalho compulsório, não falou nada de trabalho, então não é. D. Contenção da política de subsídios agrícolas, não falou de política agrícola, não é. E E. Fortalecimento do modelo de organização cooperativa, também não é. Então, pessoal, mais uma questão que se a gente ler bem, reinterpretar, ela está contando aqui a resposta muito facinho, não é aquela questão de decorar, mas sim de entender. Então ele falou de uma nova vida lá no campo, que antes quem era do rural falava da solidão e hoje quem é do rural fala de como é a vida lá, né, que é diferente do que era. Então o autor traz a mudança do rural. Então aqui na questão só pode ser de uma nova ruralidade, um modo novo de vida. Belezinha? Quase acabando, meus amigos, presta atenção, desliga o celular aí, vamos prestar atenção aqui que tá acabando. Assim que acabar eu deixo você aí prestar atenção. Você pegar o celularzinho, jogar um videogamezinho pra dar uma descansada, daí volta no contigo, volta a assistir, beleza? Vamos lá rever as aulas aí de geografia. Questão 41. Número de filhos por casal diminui rapidamente. Demografia. Lembra que na aula de demografia o prof fala: cai no Enem. Demografia sempre tá ali no Enem. Tá aqui de novo, apareceu novamente pra gente. Correto? Então, para entendermos aqui essa questão, vamos lá. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro, um alerta para o futuro. Ele vai trazer a taxa de fecundidade, então é a questão de filhos por mulher. E alguns países aqui, Brasil, China, Coreia do Sul, Portugal, EUA e Japão, os Estados Unidos, né? 1970.
a maior taxa de fecundidade era do Brasil. A China quase igual, a Coreia no meio, os outros países aqui um pouquinho menos, né? 80 diminuiu, todos diminuíram, né? A mudança brusca aqui foi da China. Lembre-se da China, aquele controle de natalidade, aquela teoria do neomalthusianismo, né, que vimos na aula de demografia, na primeira aula, que era controlar o número de filhos para podermos, né, dar assistência mínima, né, aos nossos moradores do nosso país. Então, aquela questão do neomalthusianismo, que é o controle de filhos, que na China até pouco tempo, na cidade um casal poderia ter um filho apenas. 90, uma queda maior ainda. E a China continua caindo bastante. O Brasil também. 2000 caindo mais ainda. A China chega aqui bem baixo, o Brasil também. 2010, o Brasil também cai. Todos os países, quase nenhum chega a 2 filhos por pessoa. Tudo de 1,9 para baixo. E qual será essa consequência econômica? Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da oferta de mão de obra nacional. Bom, o pessoal aqui já acertou, mas vamos ler as outras, depois nós voltaremos aqui na primeira. Média expectativa de vida, não tem nada muito a ver. Disponibilidade de serviços de saúde, pelo contrário, né? Nascem menos pessoas, então menos pessoas vão carecer de serviços públicos. Dispensa de natureza previdenciária, não, também não tem muito a ver. Imigração de trabalhadores qualificados, não falou nada de imigração. Então, qual que é a resposta correta? A oferta de mão de obra nacional. Que o que? Aquela questão está mostrando, pessoal, a gente analisar, em 70 nascia em média 5,8 filhos por casal. Então, ainda existe grande parte da mão de obra, né? Mas pense, no ano 2010, 1,9. Daqui a 40 anos, podemos começar a ter falta de mão de obra qualificada ou de mão de obra, né? Pela falta de número de jovens, né? Crescimento de pessoas mais idosas, e vai faltar mão de obra pelos casais não ter tantos filhos assim hoje em dia no Brasil. Então, a questão A é a correta. Próxima alternativa, 48. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, como raízes que se expandem horizontalmente. Então, a expansão de plantas, né, geografia física, biogeografia provavelmente, permitindo ancoragem no substrato lamacento. Primeira dica. Substrato lamacento vem de lama. Então, qual bioma liga-se com a lama? Grita lá para eu escutar aqui. Mangue, né, pessoal? Os manguezal. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. As características descritas referem-se às plantas adaptadas ao bioma lamaçal. O pessoal matou a prova. Essa palavra aqui, ó, lamacento, matou a nossa resposta. A, cerrado, não é. B, pampas, também não é. Lembre lá do sul, né, que fica os pampas, não é. Pantanal, tem substrato também, mas Pantanal também é uma diversidade de cheias, período de secas, então também não é. Não é. Manguezal, pessoal, lamacento, raízes verticais, lembre da aula, né, de biogeografia, de vegetação. Então a questão certa é D, Mata dos Cocais, lá do Nordeste, Mata dos Coqueiros, aquelas coisas, também não é. Então quem colocou D acertou. Uma boa notícia, meus amigos, a última questão. Obrigado pela sua atenção. Vamos aqui ler a última, né, e acertá-la. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam, então, degradação ambiental, geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade.
Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, podem cumprir um papel inovador ao buscar aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Então, estou falando de produção agrícola diversificada, sucessional, que cada produção dividida a partir do tempo, né, com o tempo, é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola. Pois, então lembre-se, produção sucessional é produzir um período de tempo numa terra, depois alternar para outra produção ou para a produção de outro produto agrícola, né? Então, vamos lá para o enunciado. Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Não é a substituição, né? É só a alternância de produção. Então, não é a... Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Então, não falou de fertilização. Promove maior diversidade em vida do solo com aumento de matéria orgânica. Com certeza, pessoal. Alternando o plantio, né, o sistema de plantações, os tipos de plantações, aumenta também a vida do solo. Né? Cada período vai ter um tipo de planta ali que vai trazer um tipo diversificado de componente químico, até mesmo de adubo. Vamos lá então. Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais, também não falou de dispersão. Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Também não falou de insolação, não falou daquela questão para vir as primeiras espécies, mas sim na questão de trazer diversidade para o solo, né, com a substituição, né, sucessiva de tipos de plantio e, consequentemente, vai aumentar a matéria orgânica do solo. Beleza, meus amigos? Conseguiram compreender um pouco? Auxiliei vocês um pouquinho aí na aula, entenderam como é a banca do Enem, viram que a prova ela vai trazer o quê? Sempre uma questão mais interpretativa, não muito decorativa, né? Mas sempre entender, buscar o que a banca quer, o que não tá, o que não condiz com a resposta, você já exclui. Deixa o que parece mais óbvio, mais próximo, né, para a resposta. Então você vai excluindo e eu tenho certeza que ali na hora da prova você vai acertar. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham compreendido e gostado da aula. Lembre-se, paz no coração, geografia na cabeça. Até a próxima. Um forte abraço a todos, caros alunos.